começou então fazendo essa ideia. Né? A gente conseguiu o quê? Definir o predicado de satisfação, né? na aula passada, não foi? Ou seja, dentro da teoria de conjunto, eu consigo definir uma relação de satisfação de um modelo com uma fórmula, certo? Não é isso? Correto? Bom, se eu consigo definir a ideia de satisfação de um modelo com uma fórmula, isso aqui, lembra, é o quê? É simplesmente uma estrutura, né? A gente está pensando em estrutura com a relação, ela vai ser simplesmente uma coisa do tipo um domínio com uma relação. Beleza. A gente consegue fazer isso e definir isso dentro da teoria dos conjuntos, usando a recursão. Certo? A gente definiu essa ideia. Ok. Agora, o que a gente pode, então, fazer? Percebam que a gente pode também, usando essa mesma ideia, falar sobre uma satisfação de uma teoria. Sabe? Bom, o que seria, então, uma teoria? O que é uma teoria? Dentro desse contexto aqui, né? O que são fórmulas? Lembra pra gente? São números, né? Fórmulas são representadas através de números naturais. Então, o que é uma teoria? Um subconjunto de ômega. Certo? Então, a gente pode dizer o quê? A gente pode dizer que um modelo satisfaz uma teoria, isso vai ser equivalente ao que a gente pode definir. Como que a gente define? Para todo x, se x pertence a t, então aqui a gente agora definiu o que é um modelo satisfazer uma teoria. Certo? Além disso, o que a gente pode agora dizer? Agora a gente pode definir a ideia de uma teoria em como consequência uma fórmula. Como que a gente define isso? O que isso aqui, o que essa ideia representa para a gente? Que todo modelo dessa teoria é modelo dessa forma. Então, o que é? Para toda estrutura M, se M satisfaz a teoria, então M satisfaz a forma. Estou começando a tirar essa coisa, porque pelo contexto a gente sabe que a gente está falando sobre números. Beleza? Então isso aqui é o quê? Isso é uma relação que a gente define também dentro da teoria dos conjuntos como o quê? Uma relação entre subconjuntos de ômega e ômega. E elementos de ômega. Tudo bem? Isso é uma relação de satisfação. Beleza? Bom, então a gente está começando a ver que a gente consegue internalizar todas essas noções importantes da lógica dentro da teoria dos conjuntos desse modo. Né? Bom, para além disso, uma outra coisa que a gente consegue internalizar
é a noção de demonstração. Mas aí seria um outro caminho, tá? Certo? Um outro caminho. Como que seria esse caminho? Não tem uma grande dificuldade, uma vez que você se convence que esses processos aritméticos eles são recursivos e, portanto, são representáveis dentro da teoria dos conjuntos. Como que a gente faz? O que é... a gente consegue identificar se um número representa um axioma de uma teoria? Consegue. A gente consegue reconhecer que uma regra, como o modus ponens, foi aplicada? Consegue. A gente consegue reconhecer recursivamente que uma sequência de números satisfaz as propriedades de ser uma prova? Sim. Né? Porque, por exemplo, se a gente define o sistema formal, né, nosso sistema formal da lógica de primeira ordem, vou fazer aqui uma definição mínima dele, né? Que é vale o terceiro excluído, vale a contração, vale a associativa à esquerda, o que mais? Vale a expansão, vale o corte. Certo? Isso aqui é a parte proposicional, certo? Isso aqui é um sistema completo proposicional, a gente consegue derivar tudo que a gente pode derivar, a gente consegue derivar com isso, para demonstrar essa ideia, o teorema da completude. E para a gente migrar para a primeira ordem, a gente precisa adicionar mais alguns axiomas, que é se uma fórmula vale para um indivíduo, né? Se vale isso, então, para um termo, então eu posso concluir que existe x tal que vale aqui. Esse é o axioma da substituição na lógica. Vale também os axiomas de igualdade. Então, por exemplo, vale x igual a x para qualquer variável. Vale demais. x1 igual a xy1 se eu tenho coisas iguais, então qualquer propriedade é equivalente sobre esses mesmos objetos é equivalente. O que mais? Certo? Se as coisas são iguais, as propriedades sobre essas mesmas coisas são equivalentes. Vale a mesma coisa para a função, né? Tem uma função. Essa segunda linha é o que? Identidade? Hã? Essa segunda linha é identidade? Isso aqui são axiomas de identidade. Não, axiomas de igualdade, desculpa, que normalmente falo aqui é identidade. Mas tanto faz, não é tão importante o nome disso aqui, mas isso aqui é para a gente expandir para a lógica de primeira ordem. Estou dizendo como que é mais ou menos a axiomatização mínima da lógica de primeira ordem. E aí tem a regra de introdução do existencial, que é se vale φ implica φ, se, então se é nessa posição ou nessa. Essa é a introdução do existencial. Se x não ocorre livre
que é ocorrência livre? É que ocorre sem quantificação, sem nada quantificando. Tem que pensar um pouco se isso aqui é válido. É isso. Isso é completo. Beleza. Isso assim, só para a gente ver quais são os axiomas da lógica, assim, só para a gente. E também isso aqui pode ser aritmetizado, né? Eu consigo identificar que se trata de um axioma de igualdade. É um processo recursivo sobre a estrutura dos números, etc. A gente não vai fazer isso, mas pode ser feito. Tá? Então, como que eu identifico uma demonstração? Uma demonstração é uma sequência de passos que respeita essas regras. Né? Ou é um axioma, ou é a aplicação de uma dessas regras. A gente consegue identificar isso recursivamente. Então, a gente aqui conseguiu definir a noção semântica e a noção sintática a gente também consegue definir, né? Seria a ideia de que T prova uma forma, enfim. A gente faria recursivamente igual a gente fez na última aula para ver se era uma fórmula bem formada? Isso, ver se é uma fórmula bem formada. Aí como que eu vou identificar que uma linha foi obtida pela contração a partir de uma anterior? Como que eu vou fazer? Uma prova vai ser uma sequência de números, né? Vai ser N1, N2, N3, NK, certo? Aí digamos que eu quero saber se o N3 foi obtido pela regra da contração. Seria essa aqui. O que eu tenho que identificar? Tem que existir algum número anterior a ele que tem que formato. É uma fórmula bem formada com uma conjunção no meio, uma disjunção no meio, com outra fórmula bem formada, com a mesma fórmula bem formada do lado, e essa fórmula bem formada é igual ao número de N3. Entendeu? Então você recursivamente consegue identificar que uma sequência de números representa uma forma, uma demonstração nesse sistema. Você adicionar axiomas também vai, de uma certa teoria, vai ser a mesma coisa, né? A gente só tem que criar regras recursivas para identificar que algo é um axioma dessa teoria. Por isso que a gente exige que a gente está falando aqui sobre teorias recursivamente definidas, né? Ou seja, como as teorias que a gente normalmente trabalha. Então, beleza. Isso aqui tudo, eu sei que a gente está fazendo de modo bem esquemático, mas justamente porque tem a ver com os teoremas de Gödel que a gente não vai, e um pouco de computabilidade, que a gente não vai entrar em detalhes. A gente só precisa estar suficientemente convencido de que essas ideias mais ou menos funcionam. Mas percebe? A gente conseguiu definir essas duas noções. E também, e aí vem o teorema da completude, que é o quê? O teorema da completude diz que essas duas noções são equivalentes. Tá? Teorema da completude. Certo? Essas duas noções são equivalentes. Uma outra forma de você falar sobre o teorema da completude é você falar em outros termos. Não sei se vocês lembram, quem fez o curso de Lógica 2 vai lembrar. Que é o quê? A gente pode pensar em consistência e satisfabilidade. Certo? Seria uma teoria consistente Quando, Natan? se ela é
se T é satisfativo. A gente está falando isso sem você chegar todos os seis ativos. Certo? Uma teoria é consistente. Hã? Satisfativa? Isso, a ideia é justamente dizer que ela tem modelo. Ela é satisfativa, tem alguma coisa que satisfaz ela. É sempre pensar mais ou menos assim, né? Para demonstrar essa versão a partir dessa é bem fácil. Como é que você faz? Ó, supõe que bom, você tem isso, né? E você tem que ter satisfativo, certo? Tudo bem? O que você vai ter como consequência? Se T é satisfatível, então quer dizer o quê? Ela tem modelo, certo? Ah, mentira. É mais fácil provar insatisfatível, né? Porque se isso é igual a isso, então inconsistente É insatisfativo. é insatisfativo. Satisfatível, a gente poderia falar finitude, tipo no sentido de correto. Correto seria um lado dessa implicação. O lado de correção é esse aqui. Em satisfativo você está falando da... Tô falando disso. Correção é essa implicação. Não é uma coisa nem outra. É a implicação disso mesmo. Correção é justamente de que se algo é demonstrado, é porque de fato é verdade. De fato segue dos axiomas. Então é só a substituição da fórmula tipo T, aí o símbolo e φ. Tipo, satisfatível seria essa fórmula T, a teoria, ela satisfaz φ, isso é satisfação. Satisfação, então, ser satisfatível tem um modelo que satisfaz ela. Sim, É isso aqui. então é isso aqui. Não. Beleza, pensa aqui. Está insatisfatível. Então suponha que é insatisfatível. Se ela é insatisfatível, o que significa isso? Quer dizer que não tem modelo de. Hã? Que não tem modelo. Não tem modelo. Ou seja, daqui a gente tira o quê? Que T satisfaz o quê? Qualquer coisa, né? Por quê? Porque o que essa relação está dizendo? Que todo modelo dessa satisfaz essa. Mas essa daqui não tem modelo. Sabe? Tudo bem? O que essa relação está dizendo? Não, calma. Todo modelo dessa satisfaz essa. Só que essa aqui não tem modelo. Então isso aqui vale, trivialmente. Mas por que não tem modelo, você pode dizer isso? Porque essa relação aqui, entre uma teoria e uma fórmula, ela está afirmando que todo modelo da teoria satisfaz a fórmula. Todo modelo dessa teoria satisfaz essa fórmula? Sim, porque essa aqui não tem modelo. Entendeu? É só Não, entendi, a mas definição. você só aceita. Hã? Entendi, só não aceita. E tem Não tem modelo, como é que pode satisfazer alguma coisa? Deixa eu pensar um exemplo que você vai ter que aceitar. Satisfaz o absurdo, satisfaz o absurdo, é praticamente isso, né? Tipo, não fio tem esse lugar de, tipo, do complemento, de algum modo, né? Pensa assim, ó. Mas se não existe, não Eu tem falo. modelo. Todo Todo alienígena satisfaz a Constituição. todo alienígena é feito de carbono, certo? Aí a gente chega à conclusão de que não tem alienígenas. Isso é uma evidência contra a sua hipótese ou não? É contra? Todo alienígena é feito de carbono. Bom, não encontrei nenhum alienígena. Então. Tem diferença. Isso, mas ela
Mas ela tem que ser verdadeira ou falsa? Ela é falsa ou ela é verdadeira? Ela é falsa. Falsa? É, Eu tô convencendo. Não, se todo alienígena é feito de carbono, não existe alienígena, então não satisfaz o carbono. Né? É que você está usando como se fosse uma. É como se você estivesse aceitando. Não é nada demais não, até porque para pensar, o Aristóteles pensava desse jeito. Então não pode tomar o acompanhar. Exato. Mas assim, isso é o que a gente chama de quantificação vaporosa, né? Mais ou menos o seguinte, é como se uma certa classe, certo? Ela só pode ser considerada uma classe se ela tem exemplos. Né? Como se o conceito de humano ele deixa de existir no momento que humanos forem extintos. Né? Você está indo mais ou menos nesse tipo de intuição, mas a ideia é justamente que você precisa considerar esse caso da vacuidade, que é o quê? Uma quantificação universal, ela continua sendo verdadeira se não existir nada que satisfaz a condição dela. Certo? Por exemplo, ou pelo menos você pode simplesmente dizer, o jeito que estamos definindo é esse. A quantificação universal, ela funciona desse jeito. Ela funciona de tal modo que ela é verdadeira se ela vale para todos. Mais ou menos também é o seguinte. Você fala assim, todo humano é mortal. Todo humano é mortal. Tá? Como que a gente formaliza isso em primeira hora? Todo X, humano. Se é humano, então é mortal. Certo? Não é isso que a gente satisfaz? Só que qual que é a condição para que valha isso aqui é o mesmo que o quê? Isso aqui ou não é humano ou é mortal. Certo? É equivalente a humano, é humano. Confira. Se fizer a tabela de verdade, é equivalente. Se fizer a tabela de verdade, é equivalente. Mas assim, de qualquer modo, o que você está verificando aqui? Esquece, você está dizendo, para cada um dos indivíduos, vale isso. Certo? Se ninguém fosse humano, o que ia acontecer? Seria morto. Ia valer. Ia valer. Por quê? Porque ele não é humano. Porque ninguém satisfaz o antecedente. Então vale para todos os indivíduos. Por exemplo, vale para a caneta? Vale, porque ela não é humana. Eu estou falando, para todos os indivíduos vale a propriedade? Para a cadeira vale a propriedade? E se é humano, então é mortal? Vale, porque ela não é humana. Então vale. Então vale para todos os indivíduos, então voltando para a frase que a gente tinha falado. Para todos os alienígenas, se todos os alienígenas são feitos de carbono. Digamos que a gente vive num mundo em que não tem alienígenas. Essa frase vale? Não. Vale, por quê? Estou dizendo o quê? Para todo X, se é alienígena, então é feito de carbono. Isso aqui é alienígena? Não, é feito de carbono. Tanto faz, não pode. Então é verdade. Você não é alienígena também. Ponto é, eu não encontrei, então é válido. Como eu não encontrei, então é válido para todos os indivíduos do universo. Não. Isso que é quantificação vaposa. Dá pra se rejeitar isso aí, dá alguma coisa interessante? É muito estranho, mas o problema é que A gente não ia mais dá... conseguir. o problema é que, assim... é porque é uma afirmação sobre não entes, assim. Não é uma afirmação sobre todos os entes do mundo. Inclusive os não entes. Se a coisa não existe, também vale. Não, quem não existe, esse que é o ponto. A estrutura da frase na verdade, vale para todos os entes. O problema é que tem um condicional que é sempre falso. Esse que é o problema, é que a gente tem a ver
com o fato de nossa linguagem natural ela obscurecer a estrutura lógica das coisas. Que é o quê? Ó, quando eu falo aqui, todo humano é mortal, aí você fala, não, então você está falando dos humanos. Não, eu estou falando de todos os seres do universo. Né? Se eu estou falando de modo genérico. Não dentro do contexto, uma teoria, etc. Da mesma forma, quando eu falo todo alienígena é feito de carbono, o fato de não existir alienígena não tem nada a ver com o fato de que eu não estou falando de todas as coisas. Eu estou falando de todas as coisas. O problema é que todas as coisas não satisfazem o antecedente. Entendeu? Estou entendendo. É que você está falando assim, é uma propriedade para todos os seres. Aí se eles forem alienígenas, Então ele vai ter outro. então vai ter que... Exatamente. O problema é que a gente fala meio que parecido com isso aqui, né? Todo humano é mortal. Mas essa estrutura aqui não é a estrutura lógica da sentença. Tem mais coisa dentro dela. Tem mais coisa dentro, na verdade é essa estrutura aqui. Quando você olha desse jeito, a frase tem ela é verdade em dois casos. Ou quando o ser não é um alienígena, aí pronto, é verdade, porque é uma disjunção. Ou quando ele é alienígena e é feito de carbono. Como ela é verdade nesses dois casos, sempre vai ser o caso em que ela não é alienígena. Então ela sempre vai ser verdade. Que é esquisito mesmo, né? Tem que ver isso aí, né? Tem que ver. Mas é esquisito justamente porque a gente... Mas assim, é muito importante que isso aconteça, porque senão nos casos de contorno dá muito problema. A matemática entra em colapso, se você não aceita isso. Como assim os casos de Então tem que colapsar. Como assim os casos de controle? Não sei o que é contorno. Não, os casos em que você faz certas codificações. O problema é que você vai ter que diferenciar quando que você está fazendo uma codificação. O que é uma codificação vaporosa? Quando você está falando de um universo que está restringindo a um certo outro. Se ele for vazio, dá problema. Mas aí você vai, por exemplo, ter problema como é que você vai formular o princípio da indução. Aí vai ter coisas que não têm propriedade. Aí você vai ter que formular. Você vai ter que separar os casos em que tem. Você vai ter que, por exemplo, na hora de formular o princípio da indução, você vai ter que separar aquelas propriedades que não se aplicam a nada. Mas aí como que você sabe quais são as propriedades que não se aplicam a nada? Você não sabe se a propriedade de poder ser escrito como mais de um número primo pode ser aplicada a alguma coisa. Por exemplo, que é a conjectura de Gödel, que todo número é soma, todo número par é a soma de dois primos. Você não sabe se tem alguém que não tem essa propriedade. Aí você fala, então você vai ter que saber de antemão para formular o princípio da indução se isso vale para a propriedade ou não. Aí pronto, aí você começa a entrar num ninho impossível, que é o quê? Você vai ter que, para conseguir expressar as coisas, saber coisas que possivelmente são insabíveis. Entendeu? Então, a coisa complica muito rápido quando você tenta eliminar esse tipo de coisa. Mas ao mesmo tempo você faz afirmações sobre coisas também, né? Você também faz afirmações sobre tudo, né? Então... Sim, mas o que eu quero dizer é para a própria formulação de um princípio, eu vou ter que... Eu não vou conseguir nem formular o princípio. O que eu estou querendo dizer é ter um exemplo de uma coisa assim, eu estou falando do princípio como princípio da indução, como princípio elementar que a gente usa na matemática. Se eu não tivesse essa propriedade da vacuosidade, eu teria problema em formular o princípio da indução. Vacuosidade. Assim, no fundo não é vacuosidade, né, que vale para todas as coisas. O problema é que é a ideia de um antecedente que o antecedente é sempre falso. Aí a coisa fica sempre verdadeira, porque o antecedente é falso. Mas o ponto é, sem satisfativo, então não tem modelo. E isso aqui vai dizer o quê? Para todo modelo, se ele é modelo de T, então é modelo disso. Isso é verdadeiro? Tem nada modelo de T. Certo? Então isso aqui vale. Pelo teorema da completude, o que a gente tem? Que T prova não alfa ou alfa. Só que a gente já mostrou que sem nada a gente prova isso. Primeira regra. Então quer dizer que T prova qualquer coisa.
pode ser qualquer coisa. Então, o que a gente provou? Ele Ele é inconsistente. igual a mim. Tá? E o contrário também vale, né? Se eu provo qualquer coisa, eu provo isso. Pô, desculpa, isso aqui não é ou, né? É o com, né? Esse. Não, é loucura. Tô com isso no quadro escrito há um tempão. Eu não tinha percebido também não, na verdade. Então, Eu também Mas é. não. se é inconsistente, então prova qualquer coisa, em particular prova isso. Se prova isso, pela completude, vale isso. Se vale isso e eu sei que nada pode satisfazer isso, então nada pode satisfazer isso. Então é insatisfatível. Então essas duas coisas também são equivalentes. Certo? Então uma coisa é consistente se somente se ela é satisfativa. E o que é ser satisfatível? Satisfatível é, existe um modelo que satisfaz esse aqui. Tá. Aí, quando a gente fala de satisfação do modelo de φ, a gente está falando, na verdade, que todo x pertencente a φ, então a satisfação de m e φ, né, também. Né? Desculpa. Na satisfação ali de m, do modelo de φ, ali, o que a gente está falando é que todo... Para todo modelo, se ele é modelo da teoria, então ele é modelo de φ. Tá? Mas aí, para a gente falar da fórmula de satisfação, que é equivalente ali em cima, né? Todo x, eu estaria falando todo x pertencente a φ, então satisfação... Não, φ não. É que aqui é para fórmula, aqui é para teoria. Estou usando a mesma linguagem porque não vai atrapalhar. Mas a gente teria que, em tese, diferenciar esses dois, né? Esse aqui foi o que a gente montou na aula passada, né? A gente fez a definição recursiva. Esse aqui é definido desse modo. Ah, não, estou usando a semana passada. Em tese, esses dois são diferentes, mas não precisa diferenciar, né? Porque eles são muito parecidos. Certo? Tudo bem? Então a gente tem todas essas relações, né? A gente então consegue representar a ideia de uma teoria ser consistente, consegue representar a satisfação de uma teoria e assim por diante. É alguma coisa que a gente não consegue representar, mas que a gente perde quando a gente faz a tradução do ONU para... Não, perceba que a gente consegue representar tudo que é modelo, mas é modelo dentro da teoria dos conjuntos. Sabe? Que essa que é a pergunta que agora a gente vai fazer. Justamente a gente vai encontrar a limitação, que é a gente não consegue encontrar um predicado de satisfação sem que seja relativo a um objeto da teoria dos conjuntos. Sabe? Vamos dar uma olhada nisso. Por exemplo, eu poderia definir um predicado de satisfação simplesmente, ou seja, seria um predicado que eu espero que seja o quê? Ele seja verdadeiro se a forma for verdadeira, né? Ou seja, de tal modo que a satisfação de φ vale se somente se φ é verdadeiro. O que seria esse predicado de satisfação, basicamente? Esse predicado de satisfação que tem essa propriedade, ele seria um predicado de satisfação da teoria dos conjuntos, né? Dentro do universo que a gente está falando, seria um predicado que ele satisfaz uma forma, não, ele vale para aquele número, se somente se de fato aquela coisa vale. Tudo bem?
vale quando você fala de verdade. Se eu fosse escrever de modo. É que aqui, toda vez que a gente escreve desse jeito, implicitamente eu estou falando, ó, dentro do nosso modelo base, que é o V. Certo? Quando eu não escrevo nada, é porque eu estou dentro do modelo base. A gente precisa se acostumar com isso, senão a anotação fica impossível. Certo? Tudo bem? E a gente falou uma fórmula, né? Então, A fórmula qualquer. satisfação de uma fórmula qualquer. É. E a satisfação dessa fórmula é uma fórmula também dentro da... Não, isso aqui é um predicado que vai sobre números. Certo? Eu quero saber se eu consigo definir uma coisa que vai me dizer, ó, esse predicado vale para o número 5, se somente se o número 5 é o número de uma fórmula verdadeira. Tá? Ele vale para o número 6, se somente se 6 é o número de uma fórmula verdadeira. Ele vale para o 7, se somente se o 7 é o número de uma fórmula verdadeira e assim por diante. Número de uma fórmula verdadeira... Na própria teoria, né? Isso é Dentro do ZF. Isso é para garantir aquela internalização da linguagem, né? Isso. Exato. Aí eu estou dizendo, eu consigo internalizar o conceito de verdade. Perceberam que isso aqui seria internalizar o conceito de verdade? O que a gente fez foi internalizar o conceito de verdade para uma estrutura. Né? Para uma estrutura, para um modelo em particular. Mas para um modelo em particular que é um modelo, que é um objeto, né, da minha teoria. Certo? É um conjunto com uma relação. Tá? A gente conseguiu internalizar isso aqui, né? Satisfação N φ. Quem que é N? N é um conjunto, certo? Isso aqui é um conjunto. Um conjunto com que forma? Vai ser uma coisa assim, né? Um domínio, uma relação. É porque a gente está falando de uma linguagem limitada para a gente não complicar além do necessário. O que eu estou querendo? Eu estou querendo um predicado de satisfação. Eu não quero que seja verdade, fi. Aqui, percebe aquilo que eu estou fazendo? Um predicado de satisfação, de verdade nessa estrutura. Aqui eu estou fazendo o quê? Um predicado de verdade. Isso aqui seria um predicado de verdade. Certo? E aí, vem um teorema que também foi tanto provado pelo Gödel quanto pelo Tarski, que é conhecido como lema diagonal. Aqui, de novo, eu não vou demonstrar, mas lá na minha série do canal sobre o teorema de Gödel, tem toda essa construção da internalização da linguagem, quanto tem a demonstração do teorema diagonal, do lema diagonal. E o lema diagonal diz o seguinte, que dada uma fórmula φ de x, existe G. O pessoal usa G em homenagem ao Gödel. Um geótipo é muito emocional mesmo. Em vez de transformar os filósofos em nossos ídolos, a gente faz homenagens a eles. Te homenageia, a gente não. Em Deus. G de God, né? Hã? G de God, né? Meu Deus. Rapidinho, voltando aqui. Aqui, então, diz que a gente tem uma, vamos dizer assim, uma definição de verdade para uma estrutura do conjunto. Isso aqui, ó, tá vendo? É um conjunto, Certo. E eu estou definindo a verdade em relação, eu estou listando, esse predicado aqui faz o quê? Ele lista quais são os números das fórmulas que são verdadeiras nessa estrutura. Ali Seria uma verdade para a teoria dos conjuntos, para o universo. Tá. A questão é, existe está ou não? universalizando essa condição aqui. Isso, a questão é, existe ou não? Tá. A gente não sabe, isso aqui a gente já fez. Isso aqui dá. Isso aqui, 100%. Isso aqui, não. 0%. Não vale, aqui não vale por causa desse número.
que é o que a gente chama de o teorema da indefinibilidade do Tarski. Que é o que? Existe, tá uma fórmula, existe um G, tal que a minha teoria, na teoria no caso, a teoria que faz a internalização da aritmética, né, da fórmula, demonstra que φ do número da G é equivalente a G. Certo? Tudo bem? Ou seja, o que a gente teria, né? Na teoria dos conjuntos, a gente teria φ de G equivalente a G, certo? Por quê? Porque a gente tem um modelo da teoria dos conjuntos, se satisfaz a teoria dos conjuntos, satisfaz tudo pela prova e, portanto, vale isso, certo? Sem relativização. Certo? Quando a gente põe sem nada, é porque, gente? Porque a gente está falando do que vale no nosso universo de conjuntos básicos. Beleza. Olha só. Agora, o que a gente pode fazer? Essa φ aqui é uma φ qualquer. Quem que vai ser a φ que a gente vai considerar? A gente vai supor que existe uma definição disso. Suponha. Suponha que existe uma definição da verdade. Se existe uma definição da verdade, então existe uma definição da falsidade. Né? Quem que é a definição da falsidade? Não aquilo, certo? Olha, então existe a definição da falsidade. Então vamos colocar assim: falsidade de x é não sat x. Certo? Bem? Agora eu aplico o lema diagonal para a falsidade. Então o que eu determino? Existe G tal que o quê? Falsidade do número de G é equivalente a G. Qual que é o problema? Como satisfação tem que ser um predicado, esse sat tem que ser um predicado de verdade, o que a gente acabou de demonstrar? Ora, isso aqui é equivalente a não satisfação de G equivalente a G. Só que ele é um predicado de verdade se somente se o quê? Se a satisfação for equivalente a φ. Então, não G tem que ser equivalente a G e isso é um absurdo. Certo? Para que seja uma definição de verdade, ela tem que ter essa propriedade. Tá? Ela diz que o número é verdadeiro se somente se, de fato, a forma representada pelo número é verdadeira. A gente chega no absurdo. Certo? Pode falar. Tô pensando. Não podia ser f de g se somente se não g para falsidade. Não, o ponto é que o que acontece? O lema diagonal vale para qualquer propriedade. Entendi. O lema diagonal ele basicamente está dizendo assim: ó, toda fórmula tem uma fórmula cujo conteúdo dela afirma algo equivalente a dizer eu sou o número de uma coisa que exemplifica essa propriedade. Mais ou menos. Tipo uma regra que dá um número, né? A regra da fórmula que dá um número. Isso, é mais ou menos uma espécie de pontos fixos de fórmula. Isso aqui é a propriedade de ser bonito. Existe uma fórmula que diz se o número é o número de uma fórmula bonita. Existe uma fórmula que expressa exatamente a ideia eu sou o número de uma fórmula de um número bonito. Expressa a ideia, né? Ser equivalente.
poderia pensar mais ou menos desse jeito. O negócio é que vale para satisfação, né, uma diagonal. Falaria para satisfação, mas vale também para negação da satisfação. Vai para ser feio e para ser bonito. Exatamente. Mas então, veja só, qual foi a suposição que a gente fez? Que existe uma definição que tem essa propriedade. O que a gente chegou? Uma contradição. Então não pode existir uma definição da verdade. Tá? Não existe uma definição da verdade. Isso é o teorema de Tarski. Tá? Beleza? Mas isso aí não significa que a verdade não existe, né? Não. Só que não dá para definir. É que não existe um procedimento recursivo de definir a verdade. Verdade é inefável, cara. E outra coisa, né? Isso significa só que a gente não consegue definir a verdade, isso não significa que a gente não consegue reconhecer a verdade. A gente não consegue fazer uma definição que engloba todos os casos. É como se você pensasse assim, mais ou menos. Ó, você poderia falar sobre a indefinibilidade da relação de ser pai. Por quê? Toda vez que você tentar definir o que é ser pai, você vai encontrar um caso de uma pessoa que você diga, não, tá bom, essa pessoa é pai dessa e não satisfaz esses critérios. Poderia dizer algo assim, certo? O que você falaria, não, pai é aquele que cuida da pessoa de um certo jeito, etc, etc, etc. Aí você, peraí. Não, porque essa pessoa aqui teve filho, abandonou e eu quero que ele pague pensão. Ele paga pensão por quê? Porque eu digo que ele é pai. Então, sempre tem né? Sempre tem um caso. Isso significa que você está dizendo que Em cada caso você não consegue. que em cada caso você não consegue dizer que é ou não é pai? Não, pode ser que você consiga, mas pode ser que o quê? Por mais que cada caso esteja determinado, como verdadeiro ou falso, não existe uma forma de você formular o conceito de ser pai, de modo que isso vai contemplar todos os casos. Entendeu mais ou menos o que está dizendo? O conceito de verdade, ele não é possivelmente definido. Isso não significa que ele é inacessível. Desculpa, mas tem uma diferença, porque no TAS, ele fala da indecidibilidade da verdade e Indefinibilidade. indefinibilidade. Mas também, como o teorema de TAS, dá você chegar em resultado de indecidibilidade. Dá também. Tipo, você chega nos dois resultados, no tanto de indefinibilidade quanto de indecidibilidade. É que indecidibilidade do quê? De exemplo, você tem. Indecidibilidade da verdade? Sim. Isso. Porque se fosse decidível, seria definível. Isso. Certo? Então, é indecidível se algo. Não existe um procedimento que vai te dizer se as coisas são verdade. Ou seja, não existe algoritmo para determinar o que é verdadeiro. Poderia pensar desse jeito. Mas é diferente. É diferente, mas é menor, né? Na verdade, ser indefinível, você obtém facilmente que ela é indecidível. Ao contrário, não vale. Tem coisas que são. Tem conceitos que são indecidíveis, mas são definíveis. Certo? Tudo bem? Mas aí é indecidível nesse sentido mais geral, mas não quer dizer que caso a caso. É que tem um procedimento que vai te dizer se é ou não é. Porque ter um procedimento é mais forte, percebe? É mais forte. Porque assim, não só existe uma coisa que separa essa linha e diz, tem essa propriedade ou não tem essa propriedade. Outra coisa é dizer, tem um procedimento que você vai seguir que vai determinar se aquilo é verdadeiro ou falso. São duas coisas diferentes. Mas esse é mais forte. Esse é o resultado é mais forte. Beleza? Mais alguma pergunta? Eu tô pensando. Beleza. Então, essas aulas assim, eu estou tentando fazer esse overview, né, das ideias relacionadas ao teoria de Gödel e a internalização da teoria de modelos dentro da teoria dos conjuntos, para a gente poder começar a falar de modelos da teoria dos conjuntos. Certo?
Essa é... Modelo de atributos conjuntos, você quer dizer o universo Hã? da vida real? Não é esse o modelo de atributos conjuntos? A vida que a gente vive. Tá bom. Ele foi oprimido pela minha cara de Alfredo jogou cabuloso. É que eu tava na minha própria cabeça, você falou, eu me confundi com as palavras. Vou fazer mais pergunta. É porque, tipo, no caso de ser indefinível, eu vou tentar formular, tá? Você tem a verdade ou a falsidade. Tipo, você não tem a definição, essa regra que dá um número, mas você tem um elemento, a verdade, certo? Faz sentido o jeito que eu estou trazendo? Não entendi ainda, tenta formular de novo. Tá. Exemplo, você tem o f de g. Não, isso é hipotético, né? Sim. Perceba, isso aqui eu fiz uma suposição absurda. Sim. Então isso aqui nada existe. Eu só supus que tem uma definição e cheguei a um absurdo. Então nem o F existe, nem o SAT existe, nada disso. É porque no Também não tem a task, falsidade. Também não tem definição da falsidade. o task ele fez sobre pertencimento, né? Então, tipo, a anotação é, tipo, sei lá, X, tipo, tem E, que é um subconjunto do conjunto das Sim, unidades. ele usa outro tipo de notação, mas isso não importa. implica. Mas aí, se tipo, tem alguns casos que tem uma definição. Ele vai dizer assim, é um número que pertence ao conjunto da verdade, né? Na verdade, ele vai usar outra noção. Ele vai dizer que a verdade é um conjunto que contém, é um conjunto que está contido em Homero. Ou seja, seria o conjunto dos números que representam fórmulas verdadeiras. Mas é equivalente ao que a gente E fez aí, aqui, então tipo, não um pode. conjunto de coisas demonstráveis estaria contido dentro do conjunto de verdades. Isso, exatamente. Demonstrável seria contido nisso. Né? Isso. E aí você chega. Tem coisas que são verdadeiras, mas que não são demonstráveis. Que Você consegue representar essas coisas. Né? aí tem tipo, uma definabilidade tipo, parcial que você define só. Tem, e a gente vai fazer. Entendi. Tá? Isso. A definição parcial, inclusive, é feita pela reflexão, que é o que você está interessado. Vamos lá. Está interessado na reflexão? Tá acontecendo. A gente está se refletindo, tá? Eu acho um dos teoremas mais bonitos, né, da parte básica da teoria dos conjuntos é o fato de que vale o teorema da reflexão. Narcisista, não é isso? Parte Mais mais bonita a gente reflete, né? Você se vê na reflexão e já tem O alguma ponto é que existem teorias especiais, essas teorias que a gente por algum motivo achava que eram especiais, todas elas têm essa coisa que é o princípio da reflexão, elas conseguem refletir sobre a sua própria consistência, pelo menos em um sentido parcial. Mas aí, como se um teorema de Gödel fica. Ela não pode provar sua própria consistência, e isso é mais ou menos equivalente ao fato de não ter predicado de satisfação também. A teoria não pode provar sua própria consistência, o modelo da teoria não pode ter a verdade desse próprio modelo definível, etc. Desculpa, só me mudou. O teorema da reflexão foi. A gente vai ver por agora? Não, provavelmente na próxima. A gente está só fazendo Tá. os. Chalmers. Hã? Foi antes da formulação do tipo de ZF, como a gente entende hoje, tipo, o teorema da reflexão. Reflexão? Foi É junto. pior que eu não sei historicamente quem provou o teorema da reflexão. É o Montague, não é? Eu vi. Pode ter sido Montague ou pode ter sido também o Mostowski. Eu não sei exatamente quem foi, mas eu posso checar. Mas pode ser, é importante até para você checar. Pra entender a história. Mas eu não sei exatamente quem foi, não. Mas foi ali no começo, entendeu? Mas não foi o Zermelo. Beleza. Bom, agora a gente vai falar de uma outra forma
que ela já não é internalizada de falar sobre a verdade de uma estrutura, que é o que a gente chama de interpretação. A gente pode agora fazer uma definição a partir de uma interpretação no seguinte sentido. A gente vai ter um modelo, aqui de novo, a gente sempre vai considerar só modelos com domínio e uma relação binária. Tá? Por quê? Porque funciona exatamente do mesmo jeito quando você muda a linguagem e a gente está interessado em modelos da teoria dos conjuntos que tem mais ou menos esse formato. Certo? Bom, o que é essa outra forma de internalizar, que a gente chama de interpretação? Bom, a gente agora, o que a gente vai fazer? A gente vai dizer o seguinte: o que significa dizer que vale essa relação? Digamos que isso aqui representa o predicado de pertencimento. Poderia ser outro, tá? Tudo bem? Mas assim, só para a gente ter como referência um exemplo, depois a gente pensa como seria a genericidade disso. E aí a gente vai definir agora recursivamente, só que agora não vai ser em relação aos números que representam as fórmulas, vai ser explicitamente as fórmulas. Que é o seguinte, a gente vai dizer que A pertence a B é uma coisa que vale no modelo M, certo? Isso aqui acontece, isso é definido por A, B pertence ao M, ao conjunto M. Certo? Tudo bem? Ou seja, eu estou dizendo, ó, aqui eu estou estabelecendo uma relação entre uma linguagem. Eu estou dizendo que duas coisas, uma satisfaz a outra quando pertence ao conjunto M. Mas eu tinha uma outra relação, né? Por exemplo, poderia ser outra teoria, né? Porque no caso aqui eu coloquei o pertencimento, poderia dizer que é com menos, menor, né? Você está falando de uma teoria ou de uma linguagem? Uma linguagem, que é uma linguagem que aqui eu vou internalizar na teoria dos conjuntos a partir disso. Eu estou dizendo que nessa estrutura isso aqui vale quando esse par ordenado pertence a esse conjunto, que é um conjunto que eu tenho, né? Está na minha mão. Mas aí o par ordenado, ele não é definido ou demonstrado em uma teoria específica, em uma linguagem específica também. Tipo, em outra linguagem não necessariamente tem o par ordenado. Que é o que eu estou começando a tentar fazer agora. Como a gente vai começar agora a ter várias camadas de níveis, vai ter níveis de linguagem acontecendo, quando eu não falar de nada, onde que eu estou falando? Eu estou falando do meu universo de conjuntos, do meu universo base de conjuntos, certo? Ou seja, é alguma estrutura imaginada que satisfaz os axiomas de F, certo? Então, se eu disse R aqui sem contexto, eu estou dizendo o quê? R é algum elemento do meu universo de conjuntos, certo? Tudo bem? Isso a gente precisa se acostumar, porque senão nossa linguagem fica completamente maluca. Né? Porque senão eu teria que dizer assim, para eu formular isso de modo mais preciso, eu teria que dizer assim, eu teria que dizer, se R é definível em CF, então eu defino isso desse jeito. Mas depois vai ter outras complicações. Mas beleza, imagina que a gente tem então essa linguagem. O que a gente está dizendo que isso vale nessa estrutura? Significa isso, para ordenado, pertence a relação. Aí a gente continua. Quando eu digo sempre recursivamente, né? Para definir recursivamente.
Quando que vale uma negação de uma coisa? Quando não vale essa coisa. Certo? Percebe que eu estou definindo uma coisa maior a partir de uma coisa menor. Certo? Ah, mas quem é essa negação? Bom, é a negação do nosso universo comum. Certo? Sempre isso. Tudo bem? Quem que é o ou? Quando que um ou vale? Vale um ou vale o outro. Não preciso dos outros conectivos, né? Tudo bem? Então a gente precisa da quantificação existencial. Quando que vale a quantificação existencial? Isso é definido como o quê? Bom, onde que a estrutura está me dizendo já como que deve ser isso, né? Eu quero que exista desse contexto aqui, né, do N. Então onde que eu estou buscando? No D, certo? Então, existe X pertencente a D, só que a gente tem que lembrar que isso aqui é uma abreviação, né? Tal que vamos para ficar mais claro, vamos falar assim, ó, existe um A pertencente a D, tal que B de A no lugar de X vale. Certo? Tudo bem? Beleza? E aqui de novo a gente tem a recurso. O que isso aqui significa? Só lembrar, isso aqui vai começar a aparecer muitas vezes, então vamos só fazer uma lembrança. Quando a gente escreve algo assim, x pertence a y φ, o que isso significa? Existe x, que não existe isso na nossa linguagem, né? Isso aqui é uma abreviação. X pertence a y e quando se trata de uma quantificação universal, é uma implicação. Certo? Isso aqui é parecido com aquela coisa que a gente faz, né? Todo humano é mortal. Para todo mundo, se é humano, então é mortal. Certo? Beleza. Ok. Então, vejam só, a gente tem aqui uma outra forma de definir a verdade. Então, a gente, com isso, a gente consegue formular o seguinte, que é, dado M, né, digamos, DR, e a gente tem a linguagem, por exemplo, essa linguagem aqui, só para não ser pertencimento, é diferente. Então, a gente tem como resultado, a gente consegue mostrar que vale isso aqui. Φ de M, digamos com fica esse A barra, só para a gente começar a usar uma notação, só para dizer que A1, A2, A3, um certo número de elementos, tá? Aqui É um AI, tipo um AI? Hã? Tipo um AI? É, A1, A2, isso aqui é A1, A2, só para escrever assim. É como é A em si, né? Isso. Isso aqui, né? Esses aqui, cada um deles pertence ao D, né? Aí pertence ao D. Isso aqui é equivalente a
satisfação de certo? Ou seja, basicamente aqui, lembra que a gente não tinha feito isso pro caso do predicado internalizado, que a gente fez agora só pro predicado de verdade. Então, o que seria o predicado de verdade? Seria se eu tivesse FIS e somente se, SAT, isso, né? Implicitamente, o que eu estaria fazendo, né? É como se eu tivesse o V aqui, né? Que é o próprio estrutura base, né? Só que aqui, como a linguagem é possivelmente outra, eu não estou falando da verdade do V, né? Da estrutura inteira, eu tenho que relativizar eles. Foi isso que a gente fez aqui. A gente relativizou uma forma a aquela estrutura. Então, vejam só, isso aqui, no fim das contas, é exatamente o que a gente queria. Que é o quê? A definição da verdade, esse predicado SAT que a gente fez, é a definição da verdade na estrutura N. É isso que a gente tem que provar. Explicar isso. Certo? Tudo bem? Isso que é a internalização da verdade. Beleza? Percebam que, nesse caso, a gente... isso aqui são infinitas afirmações, né? A gente tem que provar recursivamente sobre a estrutura dessas formas. Mas isso é só um exercício e a gente também vai pular essa parte. Bom, beleza? A gente consegue definir, é só seguir todas essas definições e olhar para aquelas definições quando a gente estava fazendo o SAT. Chato. Estou mexendo naquelas. Você fala sobre as estruturas dessas formas, você diz as cláusulas recursivas. Você vai falar, como você prova isso? Você vai falar, se φ for atômica, vai ter que ser desse formato. Então, Aí, caso ela não seja atômica, ela tem que ter um desses três formatos. E que vale aquela relação para isso. Beleza. Com isso agora, o que a gente precisa começar a fazer? Agora a gente precisa falar sobre estruturas maiores. Que é o seguinte. Como eu disse, a gente, só mais um pouquinho só para a gente fazer uma ponte para a próxima aula. É o seguinte. O que me impede de fazer isso? A gente já sabe que é o teorema de Tarski. Mas... Rapidinho, antes de você seguir aí, eu estava pensando só nisso. Qual é a relação entre M e V? Então, esse é o ponto. V não é um objeto da minha teoria. Certo? Eu tenho um conjunto de todos os conjuntos. M é um objeto, é um conjunto. Por exemplo, ômega. Tá. V não pode ser. Certo? Mas M está em V, é isso? M está em V, exatamente. Certo? Mas o que a gente pode fazer para conseguir burlar isso daqui? Que foi o que a gente conversou brevemente no fim da aula da semana passada. Que é o quê? A gente pode burlar aqui. Beleza. A gente não tem o D, né? A gente não tem o D para falar. Não é? Mas isso aqui tem algo especial? Não. Isso aqui também não. Nada tem algo especial. Só tem duas coisas importantes da gente notar aqui. Primeiro, R
não é um conjunto, não, se o R não for um conjunto, né? Por exemplo, se o R for o próprio pertencimento, e o D também não é um conjunto. Então, se a gente estiver falando de um modelo classe, o que a gente estaria pensando? Lembra? A gente conversou um pouco sobre o que são classes, né? Se eu pensasse em M, só que agora é classe, o que a gente teria? M seria uma classe D e uma relação R classe. Certo? Mas o que as classes são? Elas não são objetos, elas têm que ser propriedades, certo? Eu tenho que, ao invés de te dar um conjunto que é o D, eu vou te dizer o quê? Uma propriedade para pertencer a D. Por exemplo, quem seria uma classe trivial aqui? Seria a classe V, que é dada pela propriedade x igual a x, certo? Ou seja, que vai para qualquer coisa. E eu poderia ter aqui a relação R, ou a relação do próprio pertencimento, que seria a dos x, y, tais que isso aqui pertence a essa coisa, se somente se o quê? Se x pertence a ele. É a forma de x. Então aqui eu teria a forma de x pertence a ele. Beleza? Então, isso aqui seria uma classe trivial. Correto? Nesse caso aqui, o que a gente obteria? A gente, por exemplo, para aquele caso ali, isso aqui se transformaria em A pertence a B, e isso aqui se transformaria em quê? Existe A que pertence à classe B, ou seja, existe A tal que A é igual a A, isso é sempre verdadeiro, né? Então isso aqui seria o quê? Existe A tal que A é igual a A e BX. Certo? Só que A igual a A é o quê? Sempre verdadeiro. Então isso aqui seria existe A. Mas você está falando pro V agora? É. Então, Naquele caso. então, mas aí o beta AX ele ainda estaria relacionado a M? Isso, mas o M seria aquele, né? É isso que eu estou dizendo. Da classe ali. Isso, da classe. É, eu estou trocando. Por isso que eu estou usando o vermelho aqui para não confundir. Hã? Imagina que o M é essa classe. Eu estou começando com um caso trivial para a gente perceber que funciona, mas não adianta tanto. Eu achei que você estava chamando V já, entendeu? Como se fosse o elemento de V como um todo. Isso, eu estou usando essa coisa aqui. Esse cara. Esse como o nosso M. Digamos que o M aqui fosse o V pertence. Tá. Nesse caso, o que ia ser aqui? Aqui ia ser pertence A pertence a B, e aqui seria o quê? Seria isso. Uhum. Ou seja, seria a mesma coisa, né? Eu estou trocando A no lugar de X, só dizer existe X, pronto. Certo? No fim das contas, isso aqui é a mesma coisa que simplesmente isso. Então percebe que se aqui for o V, não é o V pertence, o que a gente vai ter no fim das contas? Vai ser a própria fórmula. Tá? Que é o que eu esperava, né? Lembra? Eu queria que, toda vez que eu encontrar esse símbolo, eu vou simplesmente trocar por pertence, e quando eu fizer o existe, ele não vai fazer nada, ele vai pegar a minha estrutura inteira mesmo. Certo? Beleza. Então, ok, dá para fazer desse jeito com classes, né? Não dá para fazer desse jeito com classes, mas dá para fazer desse jeito. Certo?
a gente não tem mágica, né? A gente não consegue nada de novo ao simplesmente dizer que a classe é todos que a gente tinha e a relação era todos que a gente tinha. Só que o que a gente pode fazer? Tentar usar outras classes. Sabe? Lembrando o que a gente, né? Lembrando mais ou menos o que a gente também já conversou, que o modelo que a gente vai fazer, que é o dos construtíveis, ele vai ser assim. Ele vai ser uma classe L, que é uma restrição em cima do V, e o pertencimento é o próprio pertencimento da relação classe. Então vai ter uma definição parcial, na verdade, do L. Isso, uma definição nesse sentido aqui. Aham. Né? Nesse sentido. Ou seja, que existe um conceito de verdade para o L, né? Parcial, da mesma forma que a gente tem pro V. Beleza. Então é isso. Aí agora, na próxima, quando a gente voltar agora do intervalo, eu vou começar a mostrar, vou mostrar um resultado chamado colapso de Mostowski, que é o seguinte, ele mostra por que a gente pode focar em só restringir o domínio e não mexer na relação de pertencimento. Você vai entender um pouco disso. Então, o L é uma restrição de V. É uma restrição. Aí faz. É como se fosse os números bonitos. Aí faz Você vai unir os números, todos os números, e você vai se concentrar só naqueles que são os números bonitos. tipo,